Hoje, então, é um tema que a gente vem convivendo aí e a necessidade de conversar volta e meia, né, sobre ele, sobre os corpos espirituais. Vocês perguntaram da indulgência, então são palavras às vezes diferentes e olha as traduções. Hoje a gente estava conversando em casa sobre as traduções, até o Ado passou lá, almoçou, meu irmão de Curitiba, e a gente falando, né? Então, que nem a indulgência, por exemplo. O que é indulgência? Não, é ser bom, é se colocar no lugar do outro, é ter compaixão, é tudo. Agora, uma outra palavra muito importante que a gente não deve esquecer é a afabilidade. Sabe o que é? Até tem uma lição do Evangelho. Eu até vou analisar, se for demorar muito, tipo assim, lá pro ano que vem eu vou preparar uma aula sobre a afabilidade e a doçura, chama-se. No Sermão da Montanha, isso a gente estava conversando em casa, caiu no Evangelho, hoje conversamos também sobre isso, porque a gente vai tendo intuição. A doutrina espírita, a casa espírita, ela é uma escola, na verdade, para entender melhor, em essência, os Evangelhos. Entender melhor. Quer ver um item do Sermão da Montanha, muito importante, que começa no capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os pobres. Daí alguém, em outra tradução, em outra edição do Evangelho, colocou: bem-aventurados os pobres de espírito. Tá? Entenderam? Entenderam? Aí eu digo assim, então, vamos transformar a palavra pobre? Eu podia dizer assim, porque as traduções vão mudando e às vezes deixa sem sentido. Muita gente até se aproveita às vezes. Bem-aventurados os pobres, então eu quero ser pobre. Sabia que tem tanta gente que quer ser pobre? Porque diz que os pobres é que Deus olha com carinho. Os pobres herdarão os céus. Gente, mas e os beneficiados pela riqueza, pelo poder? Não são? Porque se eles cumprirem fielmente, porque quem dá concessão do poder e da riqueza é Deus. E se a pessoa usar isso realmente em benefício das pessoas? A gente vê no tempo da escravatura. As fazendas que tratavam os escravos na base do chicote, gente, eles eram verdadeiros animais. Não tinha alegria nenhuma. A produção era aquilo ali. E aí, de repente, muitos senhores começaram a tratar os escravos como gente. Não jogando para senzala, comer lá um farelo de alguma coisa, de quirera, de milho, porque comiam que nem porco mesmo. Quer dizer, como é que eles viviam? Eram jogados ali que nem... Aí, de repente, esse outro senhor de fazendas construiu casinhas, construiu escola para as crianças, construiu isso e aquilo, as pessoas tinham mais dignidade, tinham descanso, e realmente começou a fazer comunidades. Tirou o pelourinho lá, o cepo lá, né, o tronco que surravam os escravos, e as fazendas começaram a produzir melhor, muito mais, e com alegria. Não havia fugas. Eu diria assim, então, agora vamos transformar os pobres? Bem-aventurados todos os que são afáveis, os que são bons, os que são indulgentes. Mudou? Sentido? E acho que tornou-se mais justo, né? Então é isso, gente. Bem-aventurado a bondade que existe, a compreensão, o respeito, a disciplina que as pessoas têm. Olha, então tá, só uma colherzinha de chá de evangelho, que a gente realmente tem que estudar o evangelho, mas estudar para aprender e para viver.
Foi. Então tá. E tudo tem a ver com isso aqui. A gente vai dar uma aula muito mais científica agora, mas é importante. É a mesma coisa. É a mesma coisa. São as perguntas que surgiram ali no cursinho agora há pouco, já vai. Por que o espírito precisa de corpos? Por quê? Porque é o seguinte, o espírito, ele nunca morre. Vive para sempre. Olha que lenitivo, que coisa maravilhosa. Porque a gente pensava que morria. Eu, quando era criança, apesar de a gente ter nascido espírita, né? A Dulce até não nasceu espírita, anos depois. Mas eu nasci em lar espírita, meus avós já eram espíritas. Né? O centro espírita que a gente frequentou lá foi fundado em 1915, aqui em Itaiópolis, Santa Catarina. Muito mais velho do que a própria Federação de Santa Catarina. Então, mas a minha avó católica, do lado católico, levava a gente no cemitério e a gente ia naqueles dias santos e dia isso, e a gente ficava olhando. Eu tive um irmãozinho já que nasceu um ano depois que eu, e o pai levava a gente no cemitério. Aqui está enterrado o Edilson. E mas não tem como cavocar aqui, eu quero ver ele. Eu quero ver ele, eu quero. Então já sempre teve essa questão. Ninguém aceita ali o túmulo como fim. Não, gente. O túmulo é que nem o guarda-roupa em casa, quando a gente tira a roupa, ou até melhor, no guarda-roupa ainda a gente guarda a roupa, né? É o latão do lixo. É onde a gente tira a roupa velha e joga fora. E o corpo é a mesma coisa, quer dizer, ficou imprestável, usou ele, claro, meu Deus, foi uma concessão de Deus nos dar o corpo para viver nesse período de evolução na Terra, tudo, de aprendizado, mas ele vai para o túmulo. Hoje em dia até existem outras alternativas, né, como a cremação, tem muita gente que pergunta para a gente, e a cremação, e a cremação? Né? Volta e meia a gente tem uma palestra aqui que a gente faz sobre a cremação, né? E é o futuro, não adianta fugir. Então, é muito importante a gente entender que o espírito é imortal. Pode perguntar. Não, quero interromper, eu raciocínio que eu falar. Tem uma dúvida, não, uma curiosidade. A criação de novos espíritos hoje, vista do zero, por isso que a gente sempre está. Sempre Deus está criando, né? Vivendo, temos encarnação para evoluir, encarnação para evoluir, vamos supor, eu vim 10 encarnações, 20, vai ter aqueles que vão iniciar. Aí que chama-se o elo perdido. A gente sempre ouve falar em reencarnação, depois eu nunca ouvi falar na criação do novo espírito. Então é o seguinte, então se você olhar ali o universo, as estrelas, são mundos. São mundos. Habitados, todos, mas de uma forma diferente, com espíritos ou mais atrasados do que nós, ou mais evoluídos. Apesar de que nós aqui na Terra ainda estamos no começo. Ainda aqui há muito erro, muita brutalidade ainda. Crime, traições. A gente vive isso, só ligar a televisão você está vendo tudo. Guerra. Então, isso nós vamos deixar para trás futuramente. Então é a nossa evolução. Eu só, curtinho só para responder, então Deus está sempre criando. Já foram aulas que esses dias a gente comentou isso, bem certinho. A gente falou sobre o instinto e a inteligência, esse mês ainda, o instinto e a inteligência. Então, inicialmente Deus cria os mundos como uma bola de minerais. Ele vem vindo do gasoso, formando os minerais e vai indo, vai se formando, né, líquidos, gasosos, a terra, os sólidos, as pedras, tudo, minérios, até que um dia tudo toma o seu lugar, né, o mar, a água, tudo, os rios, e começa a vida orgânica. Inicialmente inorgânico, depois orgânico. Só para vocês terem ideia, a Terra ela data
de mais ou menos 3 bilhões e meio de anos a 4 bilhões. Tá? Então, tem a terceira segunda-feira do mês a gente estuda o livro A Gênese. Hoje, que é a quarta do mês, é um tema especial. Então, só para você ter ideia, Jesus é o nosso governador espiritual. Ele está aqui conosco desde esse tempo. Ele ajudou a formar a terra. Olha o tempo dele, olha a experiência dele. E acompanha até hoje, como ele prometeu. Ele está conosco hoje e vai estar sempre. Aí, começa-se a vida orgânica das maneiras mais simples e do lado espiritual, vivendo o instinto. O instintinho. Só a conservação, a vida, a morte, vem vindo, e vai evoluindo. Até irem surgindo as espécies mais próximas ao homem. Os mamíferos, e vem vindo. Os mamíferos mais próximos ao homem vão dar lugar ao homem. Então surge uma raça que já a diferença, a vida é orgânica, é instintiva ainda, mas a diferença é a inteligência. E só deixa eu completar isso aqui. E daí, nesse momento, passa a se chamar espírito. Passa a se chamar espírito, porque daí ele vai evoluir infinitamente. Ela está na vez lá. Não ele. Vai surgir uma raça, tipo assim, que já não é mais macaco. É um homem parecido com macaco, mas que tem a diferença no cérebro. É aqueles Neandertal, você vai ver na história isso. A diferença de Neandertal para o Homo sapiens e isso, daí porque sempre houve daí revoluções geológicas. Essas revoluções geológicas são planejadas. E eles vão migrando para todos os lados. Então você vai ver que teve homens inteligentes na antiguidade, no Peru, nos Andes, como na China, como no norte da Europa, como na África, como na Índia. Teve pessoas, a Austrália, que é bem isolado, teve lá, como é que chama-se o nome lá, que eles quase dizimaram agora, os selvagens, os primitivos lá, os nativos. Esqueci o nome do... Mas existe lá pesquisa no Google e veja, lá na Austrália, a carona deles parece um macacão mesmo, feio, um homem barbudo, com muito pelo até. Hã? Não é gorila. Não. Tem um nome. Já é o homem, já é raça humana. Mas bem parecido com eles. A única diferença é que tem já uma ligação, vamos dizer assim, um cérebro diferente com uma ligação já espiritual. Aí vem vindo. Não agora, né? Em paralelo, o espírito também vem evoluindo. E ele se torna espírito humano nesse momento. Sem saber de nada, sem saber falar, sem saber se comunicar, sem saber de nada. É um berçário, é um como é que a gente diz? É um aquário gigante que é o planeta. Então, é algo assim, onde estão se criando todas as espécies. E vem vindo, claro que Deus... Aí, em paralelo, existem mundos ainda mais atrasados, mundos muito mais evoluídos. Agora, a pergunta que ele fez. Aí tá, mas na Terra não tem mais esses homens. Eu não falei que dizimaram lá na Austrália? Estados Unidos também dizimaram lá os selvagens, os índios. Ainda tem alguma coisa, algum resquício desses povos primitivos, nativos. Na Terra não tem quase mais. Então, a Terra está evoluindo. Mas existem outros planetas que são o berço para eles. E essa troca, vamos dizer assim, no plano divino, a distância para nós, terráqueos, a nossa nave, que é a Voyager mais veloz que existe, foguete,
para chegar no primeiro planeta habitado, mais ou menos parecido com o nosso, levaria hoje 2000 anos viajando. Então, o espírito é um grau de evolução. Então, Isso. Existe um livro até, do Átomo ao Arcanjo, que é um grupo de médicos, pessoas que até eram amigos nossos lá em Curitiba. Eles levaram 30 anos pesquisando, editando, e agora, pouco tempo atrás, eles lançaram. Eu tinha esse livro aqui, acho que eu não trouxe hoje, do Átomo ao Arcanjo. Eles levaram 30 anos para editar esse livro. Mas existem muitos outros mais. E hoje a própria medicina, essa questão de cérebro, que nós vamos falar um pouquinho hoje, a medicina hoje está explicando tudo isso. Ela já entende que a inteligência do cérebro, o cérebro é uma coisa e a inteligência é outra. É que nem o computador e quem está alimentando o computador, criando programas. Quem cria programas é o espírito. Quer dizer, na verdade, não é nem ele que cria, mas ele usa os programas. Quem cria é o plano divino. São mentes muito mais evoluídas. Nós estamos engatinhando na evolução. A evolução é constante, é uma lei de Deus. Era isso que você queria perguntar? Então tá. Eu vou entrar na aula aqui só para... Eu vou entrar na aula e falar o que, vamos dizer, o tanto que deu o nosso tempo. E depois a gente vai fazendo. Essa aula aqui é muito importante. Então tá aqui, gente. Ó. Deus, acima de tudo, eterno e presente em nós. Porque quando você fala em vida, tem Deus. Tem vida? Tem Deus. E a gente falou também esse dia muito no princípio vital. Isso é muito importante. Então, volta e meia a gente vai batendo, porque daí a gente vai aprendendo certinho. O que é o fluido vital? O fluido vital é a vida dos seres orgânicos. Então, desde os primitivos seres orgânicos, de uma célula, uma bactéria, ela tem a vida orgânica. Mas não tem inteligência, sentimento, nenhum nada, né? Não tem nada, só vida. E ela vem evoluindo. Uma árvore também tem vida. Mas não tem sentimento nenhum, não tem nada além disso. Até vindo chegar no homem. No reino humano, daí sim, aí tem vida, tem sentimento, começa a desenvolver emoções, mas antes dela evoluir nas emoções, nos sentimentos, ela vai errar muito. Ah, mas e Deus? Tem tanta gente que faz essa pergunta, e daí Deus permite. Gente, isso faz parte da evolução. As guerras que existem, as pessoas se matando, e Deus, na verdade, a justiça divina é muito maior do que isso, então ela permite, baseado numa lei, e que o ser humano ainda não se tocou disso. É a lei de causa e efeito. A gente é livre, mas o que a gente fizer, olhe. O que a gente plantar, olhe. Então o pessoal não se tocou ainda disso. Por isso que ainda há tanto crime, há desrespeito, há tudo isso. Porque as pessoas ainda não se tocaram disso. Ah, mas vai pagar quando? Dá uma olhada na porta dos hospitais, isso, aquilo, hospital de câncer. Porque o câncer é uma das principais doenças que ela existe para purgar a maldade, o ódio, o rancor que ainda existe no espírito. Porque o ódio, o rancor está lá, gente. Como diz, nós viciamos nós como espírito. Eu sou um espírito. Quando o meu corpo morre, eu estou em outra, como diz, eu estou em outras paragens aí. Então, o ódio está lá no espírito. E se ele passar várias encarnações e encarnações odiando, matando, cometendo crimes, traindo, cometendo adultério. Eu falei adultério porque perguntaram para Jesus, né? Acharam que Jesus é o mestre dos mestres. Vamos perguntar para ele. Jesus, como é que fica o adultério? Pensando assim que Jesus ia deixar, não, isso aí não tem problema nenhum. E Jesus deu uma chave de braço, como diz assim. E eu digo mais,
nem em pensamento. Quer dizer, o que é que... Porque o pensamento vem de lá, ó. Então não é o problema de fazer ou não fazer. Tem gente que antigamente existia isso, hoje até não existe. A gente não vê isso. As pessoas se amarravam para não cometer erros, tragédias. E ainda hoje eu estava até meditando, mas porque nós somos 8 bilhões de encarnados, de pessoas, vamos dizer, como dizem, vivos na Terra, de carne e osso. Mas no total nós somos 30 bilhões de seres no planeta Terra. Onde ficam esses outros? Nas esferas, nos planos espirituais. Onde a gente vive num outro estado de matéria. Quando eu comecei a estudar, com certeza aconteceu com vocês, a gente começou a estudar os estados de matéria. O sólido, o líquido, o gasoso. Lembra disso? Daí veio já o outro, irradiante. Mas o que era? É a luz, é a energia. E existem outros e outros e outros ainda, que são as matérias, é o fluido cósmico universal, né? Que é a matéria universal de Deus, que forma tudo no universo. Então não vamos pensar outros planetas longe, é algo tão diferente, mas tem algo tão comum, porque a essência é a mesma. Né? Então olha aqui, né? Então, o que é o espírito? Está ali, ó. São os seres inteligentes da criação. Povoam o universo. Foram criados por Deus. Os espíritos não têm forma determinada, por isso que ela está aquela luz. A forma são os corpos. Estão vendo a necessidade dos corpos? Então nós temos o corpo material. Quando desencarnamos, temos por um determinado tempo o duplo etérico, que é um outro corpo. Aí temos o perispírito, aí temos o corpo mental. Onde é que fica gravado? Tudo que a gente aprendeu. Esse corpo mental, esse permanece sempre com o espírito. Tanto que quando você faz uma pergunta assim, mas qual é o maior atributo do espírito? É a inteligência. Mas os espíritos não são iguais, um é diferente do outro. Um aprendeu uma coisa, outro outra, de uma forma, de outra. E as encarnações, estamos aqui exatamente para ir burilando, para ir aprendendo e lapidando esse espírito. É que nem você encontra um diamante, uma pedra preciosa na natureza, você não vai nem ver, você vai chutar ela. Porque agora, se você conhecer ela, você vai levar no que faz lá a lapidação lá, vai sair aquele diamante valioso, aquele rubi, como é que é aquela esmeralda. É coisa maravilhosa, valiosa. Então, o espírito é isso. Ele existe para estar se lapidando sempre. Quando eu falei em Jesus, que tinha desde o começo, e nós viemos se criando depois, Jesus é praticamente um espírito lapidado, mas ele não diz isso. Por quê? Porque Jesus não é pobre, ele é afável, ele é tudo de bom. Praticamente não, ele é. A linguagem nossa é que é pobre, né? Então não tem forma, a não ser para eles próprios. Uma chama ou uma centelha podem definir o espírito. E essa centelha, inclusive, ela tem um colorido. Já viram o arco-íris? É uma coisa fabulosa, né? As cores do universo. O espírito, pelo colorido da aura dele... eu tenho aqui hoje as fotos da aura que falei. Vamos ver se a gente chega lá. Eu vou mostrar ela aí. Foto da aura. Então, por esse colorido, os espíritos conhecem eles. Uns conhecem os outros. Então, é muito importante isso. Aqui. O fluido cósmico universal é isso que eu falei, que é o fluido comum do universo inteiro, a matéria-prima.
energia. Então, plano espiritual, plano etérico, plano físico, não falei mundos, esferas espirituais. Então, olha aqui, gente, ó. Plano espiritual, poderia tirar o plano e pôr mundo. Mundo espiritual, mundo etérico, mundo físico. Mundo físico é o nosso. A matéria é um instrumento de que o espírito se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua ação. Uma coisa importante, aqui na Terra, nesse mundo físico, nós temos que ter... Isso aqui não é uma ferramenta? Eu estava lá mexendo com alicate, chave de fenda hoje lá, e sabe que me veio isso na mente? Olha, a gente precisa do alicate, chave de fenda, mas as nossas mãos, ela é uma ferramenta. Se você machucar um dedo, uma mão, viu? Que você não possa fazer nada. Gente, você não pode fazer... Meu Deus do céu. As vistas. Eu, para fazer qualquer coisa hoje, eu tenho que botar o óculos. Meu Deus. Fica fosca, parece que não está definindo, né, as coisas. Então o plano físico é isso. Já pro espírito, nesses planos aqui, gente, você não vai ver nunca um espírito usar óculos, bengala, só se for para ele ser reconhecido, né? Mas ele vem aqui e quer se mostrar para alguém, ele vai vir daquele jeitinho só para ser reconhecido. Mas o espírito em si não precisa mais de bengala, de óculos, de nada. Não tem dor, não tem dente, não tem dedo. Tem só para se mostrar. Mas ele não precisa usar. Porque, na verdade, daí o espírito vai usar nesses planos o pensamento. É com o pensamento que ele vai, claro, enriquecido. Aí é que vem a cereja do bolo. O que vai enriquecer o pensamento, que é o espírito na essência, é o sentimento bom. É essa bondade. Aí vem essa afabilidade. Vocês acham que um espírito superior, olha um Jesus ali, vocês acham que ele vai vir orgulhoso? Não vai olhar para o lado do pobre? Vai separar as raças das pessoas? Gente. Deram uma ocasião, deram um teste pro Francisco de Assis, e ele tinha que passar por isso. Ele ia encontrar no caminho dele um leproso. E a missão dele, ninguém falou isso para ele. Mas depois, claro, depois citaram. A missão dele, ele ia ter que encontrar aquele leproso, tratar aquele leproso como gente e abraçar ele. Como é que as pessoas fazem normalmente? Correm para longe, repulsa. O Francisco, quando encontrou o leproso, gente, ele não só abraçou, pegou no colo, beijou o leproso. Gente, é um nível, como diz assim, não existe. É como o Cristo tratou a todos. Esse é o Cristo que nós temos que conhecer cada vez mais. Não aquele que prega na cruz e mantém lá, né? Então, aqui está mais ou menos falei que ia ser mais ou menos científica a nossa aula. Aqui é como se a gente olhasse um motor expandido, que daí a gente vai entender as peças do motor, né? Então aqui está nós expandidos. Está lá o espírito, de novo. O espírito é a centelha, é a luz. Aqui está o corpo mental dele. Quer dizer, isso aqui é permanente. Sempre. Não existe um espírito sem esse corpo mental. Por que dos corpos? Não tem forma isso aqui. Aqui está até um círculo. Porque aqui está gravado toda a memória, a vida, o conhecimento, o potencial daquele espírito. Então, a gente perde alguma coisa? E tem gente que pensa assim. Vocês não veem, às vezes, pessoas de 70, 80 anos fazendo faculdade? E às vezes perguntam, mas onde é que você vai usar para você aprender?
Se eu não usar aqui, eu vou usar em outro lugar. E vai mesmo. Vocês acham que um médico, a pessoa que foi um médico numa encarnação, vai desencarnar dali 20, 30, 50 anos, encarna de novo? Vai ficar perdido? Claro que ele não vai lembrar, eu fui médico, eu vou lá me apresentar num hospital. Não vai, ele não vai lembrar. Mas na hora que ele vê um doente, um problema ali, ele vai lembrar. Aquela inteligência dele vai vir. Porque nós, quando encarnamos, quando estamos aqui, ó, gente, no corpo físico, tem tudo isso aqui, ó. Então, é peneirado isso. Porque isso aqui, por exemplo, é uma energia de 10 mil volts. Alguém tem coragem de botar o dedo num fio de alta tensão? 10 mil volts, o que vai acontecer? Eu vou torrar na hora. Eu levei um choque de 220 e não esqueço mais. Fiquei grudado, gente. Então, nós aqui, o corpo físico hoje, não suporta isso. Por isso que isso chama-se descêncio. Então vai descendo pelos corpos e vai diminuindo. Até chegar no ponto de corpo físico, que é o corpo normalzinho nosso que vai suportar a vida. Mas, claro, com limites. Alguém suporta cair de 30 metros de altura? Não. O corpo aqui não aguenta. Esses aqui, esses aguentam. Esses não tem problema. O peso deles é bem menor, a densidade é bem menor. É como se fosse o exemplo da água, né? O vapor da água. Se eu amarrar um vapor da água num balão e soltar lá de cima de um prédio, ele vai chegar lá embaixo tranquilo. Ele está num estágio de matéria diferente. Agora, se eu botar 1000 litros de água dentro de um galão e soltar de cima do prédio, o que vai acontecer? Deus o livre se tiver alguém lá embaixo. E se for gelo, pior ainda. Se for gelo, pior ainda. Então é mais ou menos isso. Então, por isso que existe corpo espiritual, duplo etérico, corpo físico, e ainda existem outros. Esses elos aqui, chamam-se os chakras. No passe, é através desses chakras que são alimentados nós, de energia positiva. Então, por isso que eu falei, o Espiritismo é essa escola maravilhosa. Então ele vem sem paramento, sem prometer milagre nenhum, nem nada. Porque muitas vezes o mal é o remédio, a pessoa tem que passar por aquela dor. Eu falei do câncer, ele está purgando aquele ódio, lembra que eu falei do ódio? Está lá no espírito? Aquele ódio está tão grande que ele está vindo aqui, passando por todos os corpos, em forma de uma mancha. E essa mancha está vindo e está aqui. Pronto. Eu detectei que aqui no meu pulmão, sei lá onde, no meu... Meu Deus, uma hora passa aqui. Mas não importa, importa a gente ir aprendendo. Então, vamos dizer assim, essa mancha que vai estar refletida aqui no meu pulmão, no meu fígado, no meu rim, onde for, a perna, na forma de um câncer. Gente, eu vou me virar em 30 aqui para tentar curar aquele câncer. Às vezes vem ali a mancha, mas nem sempre ele se transforma. Sim, sim. Existem N tipos. Todos nós temos esse. Mas eu tô falando no geral, assim, no geral. Então ele vem, a gente diz assim, é uma doença de origem espiritual, porque o espírito está precisando de passar por isso. Agora, claro que ele vai ter N oportunidades de melhorar aquilo, até de repente eliminar, como acontece. Medicamentos vão atuar aqui, tirando a dor, tirando isso, aquilo. Porque pode ter uma outra doença, por exemplo, que eu criei agora. Um acidente, por exemplo. Caí de bicicleta, de moto, quebrei a perna, perdi a perna. Eu perdi aquela perna por um acidente agora. Meu espírito vai suportar tudo isso porque eu usei mal essa ferramenta. Eu não falei que o corpo é uma ferramenta? Quanta coisa para a gente entender bem, né? Para viver melhor, para compreender todas essas questões.
Por isso que eu falei, com a evolução do nosso planeta, amanhã depois, os hospitais, tudo vai estar diferente. Mas hoje, além de que é difícil suportar as doenças, imagine o custo, o gasto. Pagar um hospital, né? Primeira coisa, gente. Quem tem plano de saúde? Quem tem isso e aquilo? Então, tudo isso já faz parte do tirar o ódio lá do espírito. O ódio eu usei como modelo, né? Pode ser o ciúme, pode ser a mágoa, pode ser a vingança, pode ser o crime que ele fez e não se perdoa. Então, muita coisa. Então, muito importante eu acho maravilhoso essa criação aqui essa expansão, né, do ser humano. Inclusive, eu li um livro, agora não me lembro qual do livro, que durante o sono, porque às vezes aqui não dá tempo, a gente recebe energia, tudo, mas a pessoa é programada para receber um atendimento em casa à noite, dormindo. Porque daí vem a equipe espiritual, médicos espirituais, e eles aproveitam e fazem a expansão, que nem normalmente aqui agora, para nós estamos tudo assim, junto. À noite acontece essa expansão e eles vêm e tratam do problema que está aqui às vezes, de forma muito mais fácil. É quando a gente acorda e diz, nossa, mas como hoje eu estou me sentindo bem, a dor que eu estava ontem não está mais. É que nem, por exemplo, um problema que tem muito hoje, gente, aqui, ó, no cérebro. Um coágulo. Você vai na medicina comum, o coágulo vai estar aqui, no corpo físico. E eles vão dizer assim, nós não podemos operar porque, nossa, não tem instrumento, não tem como entrar lá, não tem... Vai ter que conviver com isso. Se ele eclodir ali, morre, vai dar um derrame, né? Mas a espiritualidade pode, porque ela expande isso aqui e trata ali, ó. Trata ali. Tira das fibras, das teias do cérebro e trata aquele coágulo. Por isso que a gente tem que ter tanta confiança em Deus, né? E outra, uma vida cada vez melhor. Então, quanto mais a gente sabe de tudo isso, mais responsável a gente fica. Para agir melhor, para agir bem, né? Acordar, pedir para Deus força, energia, para que a gente possa ser justo, ser bom, não atropele ninguém naquele dia. Né? Que eu respeite, por exemplo, a faixa de pedestre. Que vocês já ouviram na mídia aí, tanto acidente em faixa para atravessar a rua. Nem que eu atropele ninguém, nem que... Porque o próprio pedestre também, gente. A hora que ele bota o pé na faixa, ele olhar se o carro vai parar mesmo ou não, né? Então, isso é muito importante. Então, aqui, gente. Então, mais uma vez, é a mesma faixa. Aqui vocês já vão ver que tem já mais alguma coisa, o corpo mental, corpo espiritual, duplo etérico, corpo físico, aquela expansão. O espírito, daí todos os corpos que revestem o espírito têm origem no mesmo elemento primitivo, isso é, no fluido cósmico universal. Mais uma vez, firmando isso. Todos são matéria, apenas em estados diferentes. Vamos lá. Na visão de Allan Kardec, então. Na visão espírita, né? Kardec foi um estudioso, professor de tantas coisas, né, na França, inclusive de aritmética, como é que era? Eu não chamava medicina naquela, mas ele foi um professor de medicina. Só que tinha outro nome na época. Adaptou muitos ensinamentos a um nível que o povo conseguisse compreender. Ele foi um mestre na maior escola do mundo no século XIX, lá pelos 1850. Ninguém de nós estava aqui ainda, né? 1850, então, em Paris, França.
o quanto foi corajosa a atitude de Kardec naquela época, de ele começar com essa terminologia espiritual numa época que ainda não tinha nem terminado por exemplo, a Santa Inquisição, onde o povo, né, qualquer médico, vamos dizer, além do normal, químico, isso, aquilo, era queimado vivo. E quanta gente não foi queimado sem dever nada? Porque sabe que a justiça não é perfeita. A Santa Inquisição terminou em 1858. E o primeiro livro espírita foi escrito em 1857, um ano antes. Tudo programado. Ele foi corajoso. Ainda hoje, há muitas pessoas que dificultam as outras pessoas de obterem conhecimento. Colocando, né? É proibido isso, é proibido aquilo, é proibido tal, né? Nas diferentes culturas. É mais 5 minutos, mais 5 minutinhos ela vai começar a chamar aqui. Daí vocês já podem. Querem tomar o passe, daí é só. Mas a gente avisa, na hora que abrir a gente avisa. É? Então, por isso que os ensinamentos adaptados por Kardec para o povo, para que o povo pudesse compreendê-los, está no que diz respeito aos corpos espirituais. Então, por isso que é muito importante. E a gente fala que a escola espírita ela veio exatamente para dar cumprimento. Quando Jesus mesmo falou, eu enviarei o Consolador que vai falar muito mais do que eu, vai ensinar. Então, o Espiritismo é esse Consolador. Então, mais uma vez, aqui, ali do ladinho, a expansão, só para ficar, para a gente não esquecer, né? Ó, o espírito na condição de foco inteligente e diretor da vida, ele comanda com a, vamos dizer assim, pelo menos com a minha vida, com a vida de cada um. Encontra-se envolto por vários campos energéticos, cada qual a vibrar na dimensão espacial que lhe é própria, sendo o campo físico a camada mais externa, portanto, né, o corpo físico, e mais densificada da complexidade humana. Muito importante. Nós vamos encerrar hoje, mas esse tema a gente vai dar continuidade, vai conversar bastante, porque ele é muito importante, muito interessante. Eu só quero mostrar aqui, eu vou achar as fotos aqui, né, só para... Onde é que tá? Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é meu irmão que tem um curso na internet. Vocês até vão achar Mediunidade Sem Preconceito no YouTube. E esse curso está tudo lá, tudo pronto. Tudo isso que eu estou falando está lá. Olha a maneira, então. O corpo físico é o nosso aqui. Tudo isso aqui, desde o espírito, a gente olha. Mas tudo trocando informações e energias. Sem preconceito? Isso, mediunidade sem preconceito. Edvaldo Kulcheski. Ali vocês podem consultar, muita coisa é totalmente disponível. Eu quero achar aqui as fotos Kirlia mesmo. Só falta não estar nessa aula aqui. Como é que é o nome dele? Edvaldo. Será? Edvaldo. O nome do senhor é? Elcio. Elcio. Você deu algumas palestras para comunidade espírita? Sim. Sim. Sim.
Mas eu ia lá para 2015. Nessa época eu fiquei lá, acho que 1 ano, 2 por lá. É? Perto do hospital lá. Ainda em atividade? Né? Não, eles mudaram de lugar. Eles estão ali na frente da delegacia. Na frente? Não, uma rua. Quem está tocando? Na frente é o Rômulo. Rômulo. Nossa, o Rômulo é gente. Conhecimento também é algo. Pode em mim. Ó, Sandra. Você não vai entrar já, né? Aqui, ó. Aqui, pra você ter ideia, é a foto do dedo. Tudo isso aqui é a energia, ó, saindo do dedo. Uhum. Tinha um senhor uma vez na feira de Sá, ele estava fazendo isso. Eu vou trazer semana que vem.